a humanidade aprendesse a fazer o bem, né? Para isso, ele teve uma excelente ideia. Enviar o seu filho, que morava com ele lá no céu, desde a fundação do mundo, para vir até a terra. O nome dele? Jesus. Jesus veio ao mundo para falar do amor de Deus para muitas pessoas. Ele curou o corpo e a alma do povo e demonstrou o amor de Deus com atitude. E ele ensinava assim: amem uns aos outros como eu vos tenho amado. E perdoe para ser perdoado. Muitas pessoas ouviam falar de Jesus e queriam escutar os seus ensinamentos. Seguiam a ele, mas 12 homens em especial o seguiam. Esses 12 homens chamavam-se discípulos. Discípulos quer dizer aprendizes. Tudo que Jesus falava, eles prestavam atenção. Tudo que Jesus fazia, eles faziam também. Porque um dia eles iam levar a mensagem de Jesus para o resto do mundo. Só que, infelizmente, Jesus não tinha somente amigos. Ele tinha também pessoas que só desejavam o mal de Jesus, que queriam cortar o barato de Jesus. E olha que Jesus, apesar dele só falar e fazer coisas boas, esses inimigos, eles diziam assim: quem você pensa que é, dizendo que é o Filho de Deus? Ei. Sim, era bem assim. Essas pessoas procuravam pretexto para prender Jesus e até matá-lo. Mas pensando bem, quem é que vai pensar em matar o Filho de Deus? Isso até poderia acontecer, mas somente se o próprio Filho de Deus se entregasse. Jesus, ele começou a ficar triste, ele começou a ficar angustiado, porque ele sabia que uma hora ele teria que se entregar. E quando foi chegando a hora, ele entristeceu-se. E quando a gente se entristece ou então fica angustiado, o que nós fazemos, crianças? Nós oramos ao Senhor, não é? E foi isso que Jesus fez. Ele se dirigiu até um jardim. Um jardim que ele ia sempre para falar com Deus. Esse jardim chamava Getsemane. Ali ele encontrou uma pedra e ali ele se reclinou e se ajoelhou e começou a falar com Deus. E ele dizia assim: ó Deus, se possível, afasta de mim essa hora, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Enquanto Jesus orava, seus inimigos chegaram e ali eles disseram que iam levar Jesus. Queriam prendê-lo. Jesus podia dizer a Deus e falar: Deus, manda um batalhão de anjos para me salvar. Mas Jesus sabia que aquilo teria que acontecer para ele mostrar o amor que ele sentia pelos homens. E assim, ele se entregou. Chegando lá, aqueles homens maus, inimigos de Jesus, eles começaram a machucar Jesus. Eles machucaram muito Jesus. Eles judiaram muito de Jesus. Eles não tinham dó nem piedade. Eles judiavam muito de Jesus. E além do mais, ainda colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Jesus ficou irreconhecível.
não bastasse isso, eles colocaram Jesus em uma cruz. Ali eles prenderam Jesus. Ali eles colocaram pregos nas mãos e nos pés de Jesus. Jesus sofreu muito. Jesus sofreu demais. Até que num instante, no último suspiro, ele entregou o seu espírito. E naquele instante, o céu escureceu, a terra tremeu. E os inimigos de Jesus que estavam ali falaram: vê-se que realmente ele era o Filho de Deus. E saíram todos correndo apavorados, com medo. Naquele instante, chegou um amigo de Jesus, chamado José de Arimateia. Ele pegou e retirou o corpo de Jesus daquela cruz. Ele tinha um túmulo e ele colocou o corpo de Jesus nesse túmulo. Envolveu o corpo de Jesus em um tecido e o colocou dentro desse túmulo. E ali, o corpo de Jesus ficou. Os discípulos de Jesus ficaram muito tristes e estavam chorando e sentindo-se sozinhos, pois o mestre não estava mais ali com eles. Além dos amigos, os discípulos, Jesus tinha também três seguidoras que estavam sempre por perto de Jesus. E elas vieram até o túmulo de Jesus ao terceiro dia. E ali elas não aguentaram e choravam muito, porque elas estavam muito tristes. Por que tanta maldade com o meu mestre? O porquê de tudo isso? Elas choravam tanto que foi ouvido lá no céu. E Deus, ao ouvir, enviou um anjo reluzente, um anjo brilhante, para trazer uma mensagem para elas. E ali ele disse: por que vocês estão chorando? Ele não está mais aqui. E assim, ele abriu o túmulo para mostrar que Jesus já não estava mais lá. E esse, quando elas viram, elas ficaram muito felizes. Elas começaram a dar risadas e todas alegres e foram chamar os discípulos para contar para eles. E alguns discípulos acreditaram, outros não. Só que neste momento, Jesus apareceu para eles e continuou falando do amor de Deus para cada um dos seus filhos. Então, quando ele terminou de falar, ele subiu novamente para o céu, junto com Deus, desde antes da fundação do mundo, lembra? E assim, quando nós olharmos para a cruz e olharmos para o túmulo que está vazio, nós temos a certeza que Jesus não está mais aqui. Ele subiu com o Pai. Não é, pessoal?